muito bem-vindos a esta videoaula de circuitos elétricos. Então, nessa videoaula eu vou trazer dois exercícios em que nós vamos determinar os circuitos Thevenin equivalente e o circuito Norton equivalente. Porém, são circuitos um pouco mais elaborados, né? São exercícios um pouco mais complexos. Vamos ao primeiro. Determine a impedância Thevenin para o circuito abaixo, sabendo que a frequência angular é igual a 25 kRad por segundo. Bem, então ele dá o valor para as capacitâncias, né, do circuito. Percebam que ele está assinalando uma corrente I delta, que é a corrente que flui através do resistor de 1 kΩ. E a fonte de corrente dependente, ela depende exatamente dessa corrente delta, que é a corrente que flui através do resistor de 1K. Então, utilizando a frequência angular que foi dada no exercício, 25 kRad por segundo, nós determinamos as reatâncias capacitivas. Esse primeiro capacitor ligado ao terminal A é uma reatância capacitiva de menos J 12 kΩ. E o capacitor que está mais à direita do circuito, conectado à fonte de corrente dependente, é uma reatância capacitiva de menos J 24 kΩ. Então, como esse circuito ele não tem fontes independentes, nós obrigatoriamente temos que utilizar uma fonte auxiliar. Então, eu vou dizer que eu vou aplicar uma fonte auxiliar entre os terminais A e B. E vou chamar essa fonte de VAB, porque o valor dessa fonte não vai nos interessar. Nós sabemos que quando se utiliza o método da fonte auxiliar para determinar a impedância Thevenin, a impedância Thevenin é exatamente igual à razão entre a fonte auxiliar e a corrente fornecida pela fonte auxiliar. No caso, se eu colocar uma fonte auxiliar entre os terminais A e B, a corrente fornecida por essa fonte auxiliar é exatamente I delta. Então, quem é a minha impedância Thevenin? VAB sobre I delta. Então, vamos lá. Então, a gente consegue determinar uma equação que envolva VAB, a fonte auxiliar aplicada entre os terminais VAB e a corrente I delta. Então, se eu aplicar LKT a essa malha à esquerda, eu tenho que VAB vai ser igual a queda na associação de 1K menos J 12.000. Essa queda de tensão é 1K menos J 12.000 que multiplica I delta. E percebo que ao encontrar esse nó, que é comum ao resistor de 1K de 125 e a fonte de corrente dependente, eu tenho que a corrente que circula pelo resistor de 125 ohms é I delta mais a corrente fornecida pela fonte dependente, 19 I delta. Então, a corrente que circula pelo resistor de 125 ohms é 20 I delta. Logo, a queda de tensão por esse resistor é 125, que multiplica 20 I delta. Opa, eu tenho agora uma expressão em que eu posso isolar VAB sobre I delta, que é exatamente a minha impedância Thevenin. Então, realizando os cálculos, eu determino a minha impedância Thevenin, que é 3.500 menos J 12.000. Então, vamos agora ao próximo exercício. A partir desse circuito, do circuito fornecido, determinar o circuito Norton equivalente. Vamos lá. Então, a gente aqui vai fazer o seguinte. Vamos aplicar um curto-circuito e determinar a corrente de curto-circuito. Então, a melhor forma de resolver esse exercício, eu enxergo que seria aplicando análise de malha. Então, eu tenho 3 malhas e tenho 3 correntes de malha, I1, I2 e I3. Porém, a corrente da malha 1, como eu tenho uma fonte de corrente que pertence exclusivamente à malha 1, essa fonte de corrente de 20 amperes, I1 eu já sei que é 20 amperes. Então, o meu problema vai se reduzir a duas equações, que vão envolver I2, o fasor de corrente 2, e o fasor de corrente I3. Então, a primeira equação e a segunda equação foi obtida para a malha 3, ok? Então, eu tenho agora um sistema de duas equações e duas incógnitas, posso escrevê-lo na forma matricial e resolver o sisteminha. Com isso, eu determino quem são os fasores de corrente I2 e I3 e
A minha corrente em curto-circuito é a corrente em 3, no caso 20 amperes. Então eu preciso agora determinar quem é VAB, porque a gente sabe que impedância Thevenin vai ser exatamente igual a tensão Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito. Se eu aplicar análise nodal a este nó, eu tenho essa equação. Menos 20 é a corrente da fonte independente que está chegando no nó. Eu tenho uma corrente saindo através do resistor de 1 ohm, que é V sobre 1, que é igual a V. E tem uma outra corrente que sai do nó, que é a corrente que flui através da reatância capacitiva menos J2 ohms, que é V sobre menos J2 ohms. Então, V é igual a 16 menos J8. Mas V ainda não é a minha tensão VAB, que também é a minha tensão Thevenin. Quem é a minha tensão Thevenin? É V menos 2 I beta. E I beta está assinalado aí no circuito. I beta é essa corrente que flui através da reatância capacitiva, menos J2. Então, I beta é V sobre menos J2. Ok? Então, a tensão Thevenin vai ser V menos 2 I beta, e onde tem I beta eu coloquei V sobre menos J2. Logo, a minha tensão Thevenin é 8 menos J24. Com isso, eu consigo determinar a minha impedância Thevenin. A minha impedância Thevenin vai ser a tensão Thevenin dividido pela corrente curto-circuito. E agora falta somente eu fazer uma transformação de fontes para saber quem é a minha corrente Norton. Né? Porque o meu circuito Norton é composto por uma fonte corrente, que fornece a corrente de Norton, em paralelo com essa impedância, que é a impedância Thevenin. Então, realizando a transformação de fontes, a minha corrente de Norton vai ser igual a 20 amperes. Então, agradeço a todos por terem assistido esta videoaula e até a próxima.